Bom, eu vou deixar o link da entrevista aqui do Buzz Weinstein, que é um gestor de Wall Street que fala a respeito da avalanche de falências. Agora eu vou fazer uma análise aqui dessa entrevista. Eu chequei todo o histórico dele, o movimento dele na bolsa, o movimento dele da empresa dele, a origem dele, as amizades, os relacionamentos e assim por diante, onde ele ganhou dinheiro, onde ele perdeu dinheiro. O comportamento dele, segundo a PNL, eu sou autor do primeiro livro escrito por um brasileiro em programação neurolinguística. E em neurolinguística você sabe que tem muito da avaliação dos movimentos, do gesto, da dilatação de pupila e assim por diante, para você saber o que está se passando na mente da pessoa. Se ela está mentindo, se ela está organizando, se ela está criando e assim por diante. Eu fiz toda essa análise e vou dizer qual é a minha impressão a respeito do que ele falou. Ele disse que haverá uma avalanche de falências. Muito bem. Buzz Weinstein, gestor do Wall Street. Bom, a primeira coisa que chama a atenção é exatamente ele, um gestor do Wall Street, dizer que haverá uma avalanche de falências nos Estados Unidos. Muito bem. Você sabe que esses gestores do Wall Street, tudo que eles falam, tem uma intenção. Obviamente, eles têm que ser muito cautelosos com o que eles vão falar, porque eles podem ser pegos numa fraude. Então eles têm que cuidar muito das suas declarações. Assista lá a série, sempre falo Billions, né, e veja do que se trata, como essas instituições elas são fiscalizadas, principalmente nos Estados Unidos. Então o que chama a atenção é ele, um gestor da Wall Street, ir a uma televisão, dar uma entrevista e falar categoricamente que haverá uma avalanche de falências. Agora, o que é uma avalanche de falências? Não dá para dimensionar o que seja uma avalanche de falências. É bastante subjetivo, né? Então ele não se compromete muito. Não se compromete muito, mas cria um pânico no mercado. Cria um pânico, óbvio, isso, no mercado de ações, que já está bastante afetado com as tarifas do Trump. Daí vem um grande gestor e diz que haverá uma avalanche de falências. Então ele cria um pânico. Principalmente em quem? Principalmente nos pequenos investidores. Que dentro desta linha de raciocínio que eu vou apresentar para vocês, é a grande vítima. Qual é essa linha de raciocínio que eu vou apresentar para vocês? Eu disse que tem duas possibilidades, duas causas possíveis para esse movimento na Bolsa, dessas quedas na Bolsa. Uma é de pessoas que estão realmente acreditando que a recessão vem, a estagflação vem, e elas estão indo para investimentos mais seguros e abandonando o jogo devido ao mercado estar tão volátil, né? Não se sabe o que vai acontecer. Então existe essa leitura, certo? Que toda essa queda é fruto de problemas macroeconômicos, principalmente do déficit comercial nos Estados Unidos. Se o problema do déficit comercial é tarifa ou não, eu já disse que não acredito que seja tarifa, eu acredito que seja um descompasso muito grande nas contas do governo americano devido ao modus vivendi do americano, que é absolutamente desregrado, desmedido, enfim. Toda essa dificuldade que os Estados Unidos passa é a dificuldade do neto pobre, né? Então você tem lá o pai rico, o avô rico, o pai nobre e o neto pobre. Então eu acredito nesse ciclo, que os Estados Unidos esteja vivendo esse ciclo. Mas esse não é o assunto. O assunto é esses movimentos aí na Bolsa de Valores e especificamente essa entrevista que o Buzz Weinstein ele dá na televisão americana. Muito bem. Então já é bastante chocante você ver um operador do Wall Street dizer que haverá uma avalanche de falências. Qual seria a intenção? Porque nesta linha que estou falando aqui, é a outra linha, é a linha do golpe internacional. É a linha que segue aquele raciocínio da lenda que consta que os Rothschild sabiam que o Napoleão ia perder a guerra, tinha um espião dentro do exército de Napoleão, e divulgou a notícia, principalmente na Inglaterra, que o Napoleão ia vencer a guerra. E, portanto, os papéis foram lá embaixo
Alguns influencers da época, inclusive, eles começaram a vender as ações. Os pequenos seguiram esse movimento, as ações caíram tremendamente, e daí eles, como sabiam que Napoleão ia se entregar, compraram todas as ações a preço de banana e dominaram a partir daí a economia da Europa. Então foi um grande golpe, baseado num grande boato, em que os Rothschild fizeram essa manobra, né? Inclusive, casa também com a informação que a gente não tem dados específicos, mas ouvimos falar que o próprio Putin diz: aqui vocês não pisam. Como se fosse um câncer da humanidade, essa família Rothschild. Muito bem. Deixamos essa parte de lado. Então, vamos nessa linha de raciocínio. A linha do raciocínio de que todo esse movimento está sendo criado com a intenção dos grandes tubarões comprarem as ações lá em baixa, e dominarem o mercado, e os pequenos investidores veem suas economias evaporarem. Imagine você um pequeno investidor agora vendendo suas ações com prejuízo, e daqui a um tempo você vê que tudo passou, as ações voltam a crescer com valor mais alto, só que estão todas concentradas na mão dos grandes players aí, mundiais, dos grandes fundos de investimento, e gestores e investidores, como Warren Buffett e assim por diante. Na linha do Soros também, e assim por diante. É uma grande decepção, né? Acaba com a economia das famílias, das pessoas, e concentra ainda mais o capital. Dentro dessa linha de raciocínio, que é uma das linhas possíveis, e que você vai me ajudar aqui com as tuas opiniões, vai ajudar a tentar elucidar isso aí, para saber o que realmente está acontecendo. Então esse gestor de Wall Street, ele diz que as falências virão em avalanche. Muito bem. Veja bem. Se um gestor diz que falências haverão em avalanche, se ele tem certeza absoluta disso, não seria natural que ele investisse em papéis mais conservadores? Eu creio que sim. Assim como tem muita gente investindo em ouro, muita gente procurando diversificar, investindo em prata, investindo em commodities. Mas o histórico dele, da empresa dele, não diz isso. Não diz isso. Contradiz isso. Na verdade, no final aí do ano de 2024, ele vendeu os papéis mais conservadores, e agora, nesse mês de abril, fevereiro, março e abril, ele compra títulos mais voláteis, ou seja, de maior risco. Por que uma pessoa que diz que haverá uma avalanche de falências faria um movimento desse tipo? Para ele e para os clientes dele. Abandonar papéis mais conservadores e adquirir papéis mais de risco maior. Não casa a informação, mas eu vou te explicar a lógica que pode estar por trás disso aí. Muito bem. Outra informação importante. Na entrevista, você vai procurar aí no YouTube, vai ver a entrevista dele, deixa o link para você. Na entrevista, quando ele é perguntado se haverá uma recessão, não seria natural ele responder que sim? Já que ele diz que haverá uma avalanche de falências, o natural seria ele dizer que sim, e o menos natural seria ele dizer que não. Mas o improvável, o impossível, foi a resposta que ele deu. Que ele não tem habilidade, conhecimento e capacidade para julgar se haverá uma recessão ou não. Por favor. O cara foi terceiro no ranking de xadrez nos Estados Unidos. Trabalhou em grandes empresas, grandes bancos. É assessor do governo da Inglaterra em assuntos ambientais. Não tem capacidade para julgar se haverá ou não recessão? Esse é outro ponto muito suspeito. E qual é a possível explicação para isso? Muito bem. Primeiro, os federais, os que controlam essas instituições, eles observam muito as declarações dessas pessoas. Muitas declarações das pessoas. Se ele diz que haverá recessão, sabendo que não haverá recessão, ele pode ser enquadrado. Mas não é isso o pior. O pior é que ele vendendo a ideia para os seus investidores de que o mercado
irá despencar nas ações, certo? Como está acontecendo. Mas que isso faz parte de uma conspiração para que as ações caiam e sejam compradas por grupos poderosos. Ele não pode falar para esse mesmo público que haverá recessão. Porque a aposta é que as ações caiam, Napoleão se entrega, as ações sobem e essas empresas que apostaram nele, no Einstein, boss Einstein, vão lucrar tremendamente. Então ele não vendeu a ideia de que haverá uma recessão. Ele vende a ideia para os clientes dele de que haverá, sim, uma queda violenta e depois um ganho quase que instantâneo, quando Napoleão se render. Haverá um ganho instantâneo e eles vão lucrar como nunca lucraram antes na história da humanidade. Isso, sim, essa hipótese eu acredito. A hipótese dos Estados Unidos voltar à era de ouro, não. Mas essa hipótese dos grandes tubarões da Wall Street ganharem muito mais do que qualquer movimento econômico da história, essa eu acredito. Então ele diz o que é impossível. E nesta ele está mentindo mesmo. Ele dizer que não tem capacidade para julgar se haverá uma recessão é mentira. Então já partimos do pressuposto que ele está mentindo nessa entrevista. Vamos avaliar até onde ele está mentindo. Porque ele poderia dizer, não tenho certeza. Não tenho certeza do que vai acontecer. São muitas variáveis, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu assisti uma entrevista do Maílson, Maílson foi ministro nosso aqui, da economia, da área econômica, e ele tem livros, e o cara é extremamente experimentado, ele diz, vai cedo para falar o que vai acontecer. Então esse é um argumento honesto. Agora o cara dizer que não tem capacidade para dizer, mentiu. E mentiu de maneira muito séria. Bom, se ele está mentindo a respeito disso, ele pode estar mentindo a respeito de outras coisas. Então, quando ele diz que haverá essas falências em avalanche, ele pode estar fomentando, jogando lenha na fogueira para estimular a baixa das ações, a perda do valor das ações, como estamos vendo acontecer. Muita gente já está arrancando os cabelos, pensando no que fazer, se vende, se mantém e assim por diante. Muito bem. Agora, a terceira questão que eu coloco aqui faz parte dos meus estudos de programação neurolinguística. Muitas vezes, quando ele foi perguntado, ele baixou os olhos e olhou para a esquerda. Uma das hipóteses disso é exatamente ele não ter congruência ou coerência entre o que ele está falando e o que ele realmente acredita que vai acontecer. Essa é uma das explicações. Inclusive essa da recessão. E quando ele é perguntado da avalanche de falências, ele faz esse movimento de olhar para baixo e para a esquerda. Então isso demonstra pela PNL e outras teorias do comportamento que o que ele pensa não é o que ele está falando. Então nós temos aí o quê? Muito suspeito um cara ir para a televisão dizer que haverá uma avalanche de falências. Principalmente porque o tipo de negócio que ele faz é um negócio que depende, o perfil do negócio deles, é um negócio que depende de altas e baixas de ações. Depende muito, ele lucra muito com isso, inclusive com falências. Porque, não sei se você sabe, existe seguro contra falências. Né? No caso, se a empresa quebrar, o seguro acaba cobrindo e se ele tiver detentor desses papéis de seguro, ele pode lucrar muito. E já fez isso no passado. O histórico dele demonstra que ele já usou. Agora não aparece no histórico atual esses dados. Não aparece, mas no passado ele já fez bastante. Muito bem. Então nós temos aí um sério candidato a ser um dos promotores, assim como os Rothschild tiveram lá na Inglaterra. Os promotores, os influencers que disseram que haveria o caos e assustaram bastante pessoas que foram vendendo as suas ações e quanto mais vendem, mais cai o valor. Um candidato sério a ser um desses promotores. Apenas, eu estou dizendo aqui que são indícios. Eu não estou dizendo que ele é um criminoso, não estou dizendo que ele está armando um golpe. Isso seria leviano da minha parte, porque eu não tenho provas concretas. Tá? Então vale a pena dizer. Mas indícios, porque
porque é extremamente delicado alguém dele ir lá e dizer que haverá uma avalanche de falências. Ele sendo um morador nos Estados Unidos, será que isso é bom? Ele dizer que haverá uma avalanche de falências no seu país? Com certeza não. Com certeza não. Então existe um interesse atrás dessa afirmação. O movimento de investimentos dele, ele sai de papéis conservadores e entra em papéis de maior risco. O movimento contrário para quem acredita que a economia vai ir de mal a pior. Mas em seguida ele se contradiz de novo porque ele não afirma que haverá recessão e principalmente porque ele diz que ele não tem capacidade de julgar se haverá recessão. Então isso aí é incongruente ao discurso dele de que haverá muitas falências. Ele se esquiva de uma possível ação pública dos procuradores nos Estados Unidos, né, porque ele pode afirmar uma coisa e causar um pânico sem precedentes, apesar de que dizer que a avalanche de falências já é fomentar um pânico, mas é muito difícil você medir, né, o que é uma avalanche de falências. Né? E por último, ele fala na linguagem corporal de maneira a demonstrar que, através de estudos, foi comprovado que quando a pessoa olha para baixo numa resposta polêmica, né? Uma resposta polêmica, ele olha para baixo e para a esquerda, ele sendo destro, ele está acessando informações e equilibrando emocionalmente uma incongruência entre o que ele pensa e o que ele está dizendo. Ou seja, ele está desconfortável porque está mentindo. Essa é uma interpretação da PNL, não quer dizer, não existe prova, volto a dizer, não existe prova nenhuma de que ele esteja mentindo. Existem indícios, eu posso aqui pontuar indícios de que ele está mentindo. Muito bem. Quem são os perdedores em todo esse discurso? Os pequenos investidores. Os pequenos investidores. Que se apavoram pelo fato dele dizer que haverá uma avalanche de falências. Os pequenos investidores. E aí as ações caem. Quem são os vencedores? Aqueles que estão apostando em que as ações vão cair, eles vão comprar essas ações e as ações vão se recuperar. Então, esses aí que sabem que, no fundo, não haverá essa recessão tão dracônica ao ponto do mercado de ações não se recuperar. É esse o discurso dele. Tá? Ele cria pânico no pequeno investidor e cria oportunidade para o grande investidor. É este o jogo que me faz dar esse parecer em prol da teoria de que tudo é uma grande armação para concentrar renda na mão dos tubarões, dos grandes investidores. Muito bem. Agora, não dá para afirmar categoricamente isso, porque nós sabemos que existe um problema sério na economia americana, muito sério de déficit. Tá? Daria para a gente afirmar que isto seria a única alternativa se nós não tivéssemos esses indícios, esses números contrários, se nós tivéssemos números favoráveis, né, à economia americana. E esse tipo de informação, aí nós poderíamos dizer, com 100% é golpe. Mas nunca é assim. É tudo uma questão de ponderar, de pesos e medidas, de ponderar para tentar chegar a um acordo. Bom, então, dentro daquela pergunta que eu faço para vocês acreditam que é golpe ou que realmente os Estados Unidos vive uma recessão ou os dois? Aí é que está. Pode acontecer exatamente isso também. Os dois, os Estados Unidos está caminhando para uma recessão, sim, mas existe a oportunidade de um golpe. Agora, quem vai ganhar com esse golpe? Pode ser até mesmo ele como intermediário e prejudicar, sim, aqueles investidores que estão botando dinheiro na mão dele e que acreditam que o mercado vai se recuperar. Bom, todas as fichas estão aí. A mesa, como é que eu posso dizer? É o que diz, né? A mesa está aberta, né? As cartas estão todas aí na mesa. Façam as suas avaliações. Eu apenas dou aqui informação baseada no que eu estou observando, certo? Mas a decisão sempre é a decisão de cada um, né? Eu não me atrevo a dizer faça isso ou faça aquilo ou assim por diante, a não ser eu dizer que
os Estados Unidos está com problema sério. Isso sim. Aí sim. O que eu falo aqui, eu falo para os meus filhos. Eu digo assim, os Estados Unidos está com um problema sério, econômico sério, entende? E que momentos difíceis virão para eles, então talvez seja a hora deles saírem de lá, né? Irem para um outro lugar e ir em busca de outras oportunidades. Isso sim. Tá? Porque isso é inegável. Isso é inegável. Agora, as outras coisas, os apêndices disso aí, como por exemplo essas questões da Bolsa de Valores e essa movimentação de ganhos e perdas na Bolsa de Valores, aí existem várias hipóteses. Eu estou colocando algumas aqui para vocês, pode ser que vocês tenham outras hipóteses, mas a princípio essa queda da Bolsa de Valores tem duas. Uma, ela está sendo provocada artificialmente para que haja concentração de renda na mão de tubarões internacionais e perda generalizada aos pequenos investidores. Tá? Pode estar sendo provocada artificialmente. E a outra é que não existe nada de provocação artificial. É, de fato, um problema extremamente grave, consequência do déficit orçamentário americano e das políticas do Donald Trump, que são contrárias às teorias tradicionais da economia. E no vídeo passado eu falo isso. Ele inaugura um pensamento empresarial e escanteia o pensamento da economia clássica, do Adam Smith, e assim, do Friedman e assim por diante. É empresário entrando nos negócios, nessa refrega internacional de economia e comércio. Muito bem. Faça o seu comentário, avalie, critique, mande para o amigo, compartilhe, se inscreva no canal, é importante, marque um X, faça qualquer coisa. Só não fique parado. Até a próxima.